Olá, eu me chamo Manuela. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui pro meu canal. E o vídeo de hoje é um relato de uma iniciante, como já diz aqui na descrição desse vídeo. Antes de iniciar esse vídeo, eu já peço a você que chegou aqui agora e ainda não é inscrito, se inscreve no meu canal. Todos os dias eu posto vídeo aqui no YouTube. Eu vou começar aqui falando sobre quanto tempo que eu estou aqui no YouTube. E esse vídeo é principalmente para você que está iniciando agora também, assim como eu. Eu comecei no YouTube há mais ou menos uns 11 a 10 meses. Esse canal aqui, ele tem mais ou menos esse tempo. Lembrando que antes de abrir esse canal, eu tinha um outro canal. Inclusive, eu também fiquei com ele há mais ou menos um ano. Porém, eu desisti dele porque não estava vendo o resultado. E por isso eu achei que não valia a pena eu continuar investindo, eu achei que era perda de tempo aquilo que eu estava fazendo, se eu fosse continuar fazendo. Então eu acabei desistindo. Depois de um ano, eu abri esse canal aqui que vocês estão vendo agora. Inclusive, já tem uns 8 meses, se eu não me engano, que eu não postava vídeo para esse canal também. Porque eu praticamente tinha desistido dele também. Na verdade, não tinha desistido totalmente dele, porque eu gravo vídeos curtos, né, de shorts aqui pro YouTube. E às vezes, sempre que conseguia, eu postava vídeos aqui dos shorts do YouTube. Inclusive sobre confeitaria, que é algo que eu também amo fazer e que eu me identifico muito fazendo. E aí, inclusive, eu pensei, né, em gravar vídeos aqui pro YouTube, para esse canal aqui, só de confeitaria. Porém, inclusive as visualizações dos shorts aqui do YouTube, elas são bem vistas, assim, entre aspas. Para mim, que sou um canal novo e que tenho tantos poucos inscritos, eu tinha visualizações, tinha uma quantidade de visualizações legal para uma pessoa que não postava com tanta frequência. Porém, os inscritos, eles não saíam do lugar. Eu não quero fazer mais canais novos, a não ser que eu seja obrigada, eu não quero mais. E também não quero ter que desistir desse e depois mudar de ideia e fazer um outro, ou então querer voltar de novo, entende? Então, uma frase que eu levo pra vida, assim, que já tem um tempo que eu ouvi ela e guardei, sabe? O não a gente já tem. Não custa a gente correr atrás do sim. E aí eu comecei pensando, eu falei, meu Deus, eu não vou pagar nada acreditando que eu vou conseguir, acreditando que eu consigo, que eu sou capaz. Então, eu vou continuar tentando. E aí foi quando eu decidi que eu iria voltar a gravar para esse canal e agora sem pretensão de desistir, tá? Inclusive, eu quero também aqui estar incentivando a você a não desistir do seu canal. Não desista do seu canal. Não desista do seu propósito. Seja ele o seu canal, seja ele qualquer outro projeto da sua vida, não desista, porque tudo é possível ao que crê. E aí, eu decidi que eu não iria desistir do meu canal mais uma vez, que eu iria continuar tentando. Depois que eu decidi que iria ficar com esse canal, eu comecei a gravar vídeo para ele. Porém, é mais um obstáculo que a gente tem que passar por cima disso. Infelizmente, ou felizmente, a gente não tem como mais uma vez empacar no meio do caminho e falar, olha, eu não vou porque daqui eu não tô conseguindo passar. Você precisa retirar esses problemas, essas pedras do caminho e continuar. E aí o que acontece? Voltei a gravar novamente aqui pro YouTube, porém as minhas visualizações elas não estão aumentando. Na verdade, na última semana eu ganhei sim alguns inscritos, alguns poucos inscritos. Porém, pouquíssimos. Eu sei que a recompensa de tudo isso vai chegar. E é gradual. Só que pra gente que tá ali diariamente trabalhando, parece ser devagar. Só que é o processo. Então, assim,
quero também deixar claro aqui para vocês, para você que tá me assistindo do outro lado, que dessa vez eu vou passar pelo processo, eu vou conseguir superar, pular os obstáculos, tirar as pedras do caminho e continuar seguindo aqui. Porque para você que não grava vídeo, não vive a vida de um criador de conteúdo, você não tem ideia do trabalho que é você gravar, editar, postar, você tem que pensar em tudo. Inclusive, por ser nova aqui na plataforma, eu ainda tenho os meus erros e os meus tropeços. Porém, se eu deixar isso me parar, eu não vou conseguir chegar onde eu quero. E isso não pode ser um obstáculo para que eu desista daquilo que eu quero, para que eu desista dos meus sonhos. Vou dar um exemplo aqui muito grande para você que também está começando agora e também tem ou tinha essa dificuldade, assim como eu. Hoje eu me considero que melhorei bastante, já aprendi muitas coisas e tô assim no nível, digamos que em processo de elevação, tá? Aqui no YouTube. Eu tinha no início, principalmente, muitas dúvidas, inclusive quando comecei a gravar aqui pro canal, eu não tinha noção nenhuma de edição, inclusive até para as comemorações de aniversário, por exemplo, da família, dos meus filhos, enfim, eu pedia para uma vizinha minha fazer os convites, né? Isso há um ano atrás, onde muitas pessoas já conseguiam fazer um convite, editar um convite. E aí, eu pedi para ela fazer esse tipo de convite para mim. E aí, quando ela me mandava os convites, eu achava lindo. Eu falava, nossa, Meire, que lindo, que maravilha. Eu não acredito que você fez isso. Como você fez isso? Me ensina. E eu já gravava vídeo pro canal. Eu sabia que eu não entendia de edição, mas eu já gravava vídeo pro canal. Então, assim, uma pessoa que basicamente não sabe fazer um convite de aniversário, editar, imagine o que ela sabia. Muito pouca coisa. E aí, esse também foi um dos principais motivos que eu desisti, porque parecia que eu tinha um trabalho enorme de gravar, de decidir o que eu ia fazer, qual conteúdo que eu ia fazer, enfim. Porém, na hora de editar, eu percebia que, além de eu não ter profissionalismo, enfim, digamos assim, né? Porque profissional a gente não nasce, a gente cria, a gente faz. E como eu estava no começo, continuo ainda, eu ainda não tinha, assim, uma noção, eu ainda não tinha essa prática de fazer um conteúdo 100% bom, onde as pessoas ia ter, 90% de clique, não tem como, a não ser que eu tenha trabalhado com aquilo há muito tempo, e não era o meu caso. E aí o que é que acontece? Eu fazia as minhas edições, mas eu sempre achava que não estava bom. E um dos problemas, mais um problema que a gente se depara aqui dentro da plataforma ou em qualquer outra plataforma digital. Quando a gente acha que o nosso conteúdo, o nosso trabalho não tá bom, a gente não vai liberar, a gente não vai... Primeiro, a gente não vai acreditar que a gente pode porque o trabalho não tá bom. Logo, a gente vai desistir porque a gente não aprovou o trabalho. A gente vai desistir, esse trabalho ele vai ser apagado. Todo o trabalho que você teve, você vai ser apagado, tá? Da sua memória, do seu celular. E aí você vai fazer um outro e vai acontecer a mesma coisa. Você vai apagar novamente, você vai fazer um outro e vai acontecer a mesma coisa. Você vai ter... O vídeo pode estar todo perfeito, assim, aos olhos de qualquer pessoa. Mas se você encontrar um defeitinho, você vai querer apagar ele. Então, isso também é um dos obstáculos aqui dentro do YouTube. Mais uma dica para você. Enquanto você continuar acreditando que o seu trabalho é ruim, que você não pode, que você não deve, que você não vai, você vai continuar estagnado, você não vai sair do lugar. E eu falo isso como iniciante, tá? Eu não falo isso como uma pessoa que tem aqui milhões de inscritos.
que tem milhões de visualizações. Eu falo isso aqui como alguém que também está começando e tive esses problemas e às vezes continuo tendo. E um dos meus desbloqueios, uma das causas dos meus desbloqueios foram os vídeos de canais pequenos que me mostraram que eu não preciso ser uma expert no que eu quero fazer para me conseguir fazer. Se nós estamos começando, os nossos conteúdos, as nossas entregas não vão ser impecáveis. Elas vão ter defeitos e isso é muito bom, porque lá atrás, na verdade, lá na frente a gente vai olhar e vai falar de onde que eu saí e o que eu consegui. Olha a minha evolução. Então, você não pode deixar as suas dúvidas te parar. Não somos profissionais, não temos o costume, a gente não trabalha com isso há anos. É algo novo que nós estamos começando a aprender e que, com certeza, a gente vai saber lidar com isso muito bem lá na frente. Nós vamos ter resultados. Inclusive, o trabalho que nós fazemos hoje no YouTube ou em qualquer plataforma digital de edição, enfim, de entrega de conteúdo, são trabalhos que profissionais fazem para grandes empresas, profissionais esses que estudaram anos, fizeram faculdade, que fizeram cursos, se planejaram, que pagaram caro para aprender tudo isso. E uma empresa só contrata essas pessoas se elas já souberem o que estão fazendo, se elas já fazem o trabalho com excelência, ou muitas vezes a empresa acha que a pessoa já sabe porque ela estudou aquilo, porém ela ainda não sabe. Ela vai aprender na empresa, aprender fazendo. Então, assim, se você que nunca fez um curso, que você nunca fez uma edição, que você que inclusive nas plataformas de edição, os aplicativos de edição, tem infinitas edições, por exemplo, modelos, formas, efeitos, cores, enfim. E a gente não conhece tudo, mas a prática leva à perfeição. E eu acredito muito que quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. E é o que está acontecendo comigo. Dessa vez agora que eu decidi que iria voltar com tudo, eu consegui desbloquear vários plugs dentro do aplicativo de edição que eu ainda não conhecia. Porque a minha mente entendeu que se eu não tentasse, eu não buscasse, eu não testar, eu não vou conseguir evoluir, eu não vou conseguir encontrar resultados, eu não vou conseguir mudanças, digamos assim, mudanças significativas no meu conteúdo, na finalização do meu conteúdo, nos resultados, nas minhas entregas. Então, eu decidi que eu iria tentar ver todas as oportunidades que o aplicativo nos oferece, porque normalmente os aplicativos que fazem conteúdo muito bons são grátis, gratuitamente. A gente também não precisa pagar por isso. Pelo menos não no início, se você não quiser ou não puder. Então, o que acontece? A gente precisa explorar, você precisa explorar aquilo que as plataformas de edição te dão. Digo isso, volto a dizer, não como uma criadora de conteúdo que já deu certo ou que tem explosão de visualizações e de redenização. Não, ainda não sou monetizada, ainda tenho muitos poucos inscritos, porém eu acredito que eu posso chegar lá. Eu acredito sim que eu posso ter os resultados que eu tanto quero. Então, se você que é iniciante fez um vídeo, viu que tem algo de errado ou alguma coisa que você falou que não deveria, se você vê que é algo muito relevante, assim, você vai lá e apaga. Perde alguns minutinhos. Isso também faz a gente ter dúvidas do que nós queremos para nós. Por exemplo, meu Deus, essa parte aqui tem 5 segundos. Eu falei uma palavra que eu não queria ou não deveria. Então,
Ah, eu vou desistir, isso tá muito difícil. Meu Deus, eu tenho que voltar e cortar uma palavra que eu falei. Se você achar que essa palavra é tão relevante assim quando se trata de como as pessoas vão ver você ou como as pessoas vão ver a sua fala, perde 5 minutos, perde ali, vai, 3 minutos, 4 minutos, volta o vídeo e apaga aquela palavra. Se você quer, se é o que você quer. Se você vê que é irrelevante, não tem significativo, que vai passar despercebido, ou tudo. E outra coisa também que aqui nada, muitas coisas, na verdade, a maioria não passa despercebido. Se você vê que vai passar despercebido ou que é irrelevante, você deixa lá, porque você está começando. Você está começando agora. E inclusive isso se encaixa exatamente na frase que eu falei anteriormente, no tópico que eu falei anteriormente. É aí que vem a nossa exigência com nós mesmos. Não podemos exigir demais de nós mesmos um resultado que a gente só vai ter com o tempo, tá? Você sim tem que se empenhar para fazer um conteúdo bom, mas se algo ali não deu certo para você na sua cabeça, se não deu certo, você não precisa parar o seu projeto por conta disso. Se for algo que você consegue mudar, tenta mudar. Se não for, manda, porque você vai estar talvez perdendo a oportunidade de enviar o seu conteúdo campeão, talvez do ano, do mês, por conta das suas dúvidas, da sua exigência com você mesmo. E foi o que aconteceu comigo por muito tempo. Estou aqui falando para vocês algo que aconteceu comigo e que hoje eu não vou permitir que aconteça. E inclusive nesses meus vídeos anteriores tem coisas que eu falei ou que eu fiz que antes eu não mandaria para o YouTube, eu não enviaria. Outra coisa também que eu percebi aqui dentro do YouTube, que assim é muito relevante e é muito levado em consideração, é que quem está ali assistindo do outro lado quer ver a sua vida real, não é a sua vida com máscara. Por exemplo, não adianta eu aqui tentar falar de uma forma com vocês que não é a forma que normalmente eu costumo falar no meu dia a dia. Porque uma hora ou outra aquilo ali vai parecer forçado e as pessoas, elas vão perceber. Isso aqui é como uma máquina da verdade. Se você não for aquela pessoa que você parece ser, seus vídeos não vai sair tão bons, porque não vai ser espontâneo. E as pessoas querem ver vida real, querem ver seus erros, seus acertos. Olha, hoje ela errou com isso, tipo, o vídeo de hoje de fulana de tal foi legal. Eu achei que ela falou meio engraçada aquela frase, ou que ela comeu aquilo que, nossa, é muito estranho aquilo que ela comeu. Tá bom. Se para todo mundo aquilo ali é ruim ou é feio, independente de qual coisa, o que importa é que você comeu, você comeria e que você demonstrou aquilo para as pessoas que estão te assistindo. Aquilo ali é um diferencial para quem está te assistindo. Outro ponto também, que inclusive eu não tenho, ainda não, haters. Eu não tenho haters ainda. Porque os meus vídeos, sinceramente falando, ainda não tem tanto comentário. Porém, eu estou trabalhando comigo mesma, que quando isso acontecer, eu quero estar preparada. Claro, né? A gente nunca está preparada para algumas falas maldosas de muitas pessoas. Mas a minha mente já começou a falar comigo mesma que eu não devo me importar com isso, porque essas pessoas não estão fazendo o que eu estou fazendo. E que independente da opinião delas, a minha vida não vai parar. Não pode parar por causa da opinião dos outros. Se eu parar por conta da opinião dos outros, o que eu vou ganhar com isso? Então, essas pessoas, se você tem a oportunidade de riscar esse comentário, risca. Se tem a oportunidade de bloquear, bloqueia. Porque essas pessoas, elas talvez queriam estar no seu lugar, mas elas não têm a capacidade, digamos assim, não querendo diminuir ninguém, mas é basicamente isso. Talvez elas queriam ter a coragem que você tem e elas não têm. Então, assim, o YouTube é uma plataforma muito complexa, complexa de verdade. Outra coisa também,
que eu venho fazendo com frequência. Todos os dias você precisa postar para você ter resultados. Lembrando que não tenho resultados do meu trabalho ainda, meninas. Lembrando que esse canal foi criado há quase um ano atrás. Eu fiquei quase um ano sem postar. Então, assim, vídeos longos. Então, eu não posso querer o resultado de um trabalho que eu não fiz, que eu não tive. Então, como que eu vou querer ter milhares de visualizações, milhares de inscritos, se eu ainda não criei um criativo que fosse dar tantos cliques? Ou e outra coisa também, eu não informei para o YouTube que eu tenho a pretensão de continuar com ele, eu tenho a pretensão de trabalhar na plataforma. Eu ainda não informei para o YouTube, eu ainda não passei essa confiança. Então, por que eu quero um resultado que eu ainda que eu ainda não me dediquei? Por que eu quero plantar aquilo que eu não colhi? Então, hoje decidi, há algum tempo eu decidi que eu vou plantar sim, porque eu quero colher aqui sim. Então, se você quer resultados, você precisa postar todos os dias. Volto um pouquinho mais lá atrás para lembrar para você, mesmo que o seu conteúdo não ficar como você quer, continue postando. Corta aquela parte, deixa. Eu não estou falando aqui para você postar um vídeo de qualquer jeito, mas você não pode ser tão exigente com você mesma. Você só está começando. Por que você vai exigir algo de você que você ainda está em processo de aprendizagem, de crescimento? Então, poste o seu vídeo do jeito que você conseguiu editar. Vai ter uma hora que você vai olhar para trás e vai falar assim: olha como que eu fiz antes e olha a minha evolução. Então, eu tô aqui para te dizer que você consegue. Eu já falei para mim mesma que eu consigo. Inclusive, ontem mesmo eu tava falando pro meu esposo, eu fui dormir, era meia-noite, eu falei, eu preciso postar vídeo antes ainda hoje, que foi ontem. Quando deu meia-noite, ainda tava editando o vídeo que eu ia postar. E aí, o que acontece? Eu falei, hoje não vai dar tempo mais postar. E ele falou, sério? Eu falei, sério, ou seja, a partir do momento que você se levar a sério, os outros em sua volta também vai levar. Entende? Você tem que mostrar para as pessoas que elas podem sim confiar em você. Então é sobre isso. Não desista porque você acha que o que você criou com tanto amor e carinho, que você dedicou o seu tempo, não tem resultado, não ficou bom, as pessoas não vão gostar. Aqueles que gostarem vão ficar e vão assistir. Aqueles que não, vai sair. Mas vai ter muitas pessoas que vão gostar. A nossa vida, os nossos resultados não se baseia só na nossa opinião, ou só na opinião de uma ou duas, 3, 10 pessoas. Se resume na opinião de milhares, bilhares, muitas pessoas. Então, vamos ter o pensamento aí positivo de que os resultados do seu trabalho virão. Pode demorar um pouquinho, mas virão. E voltando lá atrás, esse canal foi criado há quase um ano, porém fiquei quase um ano sem postar. Agora, inclusive, eu pensei em vários nichos, que eu poderia estar trazendo aqui pro meu canal, para mim gravar pro meu canal. E aí eu decidi que durante o dia eu tenho tantas coisas que eu posso gravar, que eu posso estar mostrando, que eu posso estar relatando. Então eu falei assim, não, eu vou continuar com o meu projeto que eu tinha antes, de mostrar o meu dia a dia, o que eu faço, futuramente, inclusive já vou dando aqui spoilers, tá? Isso quando o meu canal for monetizado, vou dando spoilers, porque são planos futuros. Quero viajar, eu quero sair e quero ir naqueles lugares que eu sempre tive vontade de ir com minha família e sair, mostrar lugares novos, lugares diferentes para vocês. São os meus planos para o futuro, inclusive já contei pro meu marido, já compartilhei com eles, com a minha família, com os meus irmãos. Então, assim, esses são os meus planos para o futuro. A gente precisa trabalhar, não temos a oportunidade de trabalhar e viajar ao mesmo tempo. Por enquanto, vou gravando por aqui. Jamais eu viria aqui e viria criar um canal, gravar para um canal sozinha, por conta própria. Então, assim, vendo relatos de pessoas
Tem muitos canais que eu assisto de pessoas maravilhosas, abençoadas, de pessoas assim que vivem uma vida assim abençoada de verdade. Eu não tô falando de questão de dinheiro, que mostram valores. Eu gosto muito daqueles vídeos que mostram lugares, cidades, enfim. Então, isso também foi um dos meus incentivos e um dos principais motivos pelos quais a gente cria um canal aqui no YouTube é isso. A gente também quer influenciar e de forma positiva, tá? E, inclusive, ontem ainda eu encontrei aqui uma frase que se encaixa perfeitamente no meu perfil, que eu tanto procurava, que inclusive eu nem sei onde que eu vou colocar essa frase, mas eu vou usá-la assim. Essa frase eu encontrei, vi aqui um canal de uma preciosa aqui, que inclusive eu não lembro o nome dela, e lá na esqueci agora. No perfil dela tinha uma frase que dizia exatamente, que descrevia exatamente o meu propósito aqui. Quando eu criei esse canal e o outro também que eu desisti, eu tinha dois propósitos, tá? Digamos assim, dois propósitos inicialmente. E um deles era viver do YouTube, por exemplo, ter uma renda aqui do YouTube, talvez uma única renda aqui no YouTube, né? Viver com a renda do YouTube, ser indenizada e ter resultados aqui na plataforma, ser reconhecida, ter muitos inscritos, enfim, muitas bests. Então, o que que acontece? Um dos motivos, um dos propósitos é esse, né? Sempre foi esse. E o outro, não menos importante, continuará sendo guardar memórias. E assim, confesso para vocês que eu queria descrever isso no meu perfil, porém eu não tinha uma frase. E eu até tentei, viu? Tentei de verdade. Eu falava, meu Deus, o que que eu coloco no meu perfil? O que que eu falo? O que que eu descrevo? E aí, o que que acontece? Esse tempo todo eu não encontrei uma frase que descrevesse, que passasse isso para as pessoas de uma forma clara, objetiva, leve, enfim. Antes de dizer qual é a frase, eu vou aqui dizer para vocês o que eu considero guardar memórias. Por exemplo, hoje meu filho está com 3 anos e eu tenho vídeos dele de 9 meses, de 8 meses, de 1 ano, os primeiros passos dele no outro canal que eu tinha. Esse canal eu não tenho. Inclusive, outro canal, vou ver se eu consigo. Eu tenho outro canal ainda, mas eu não tenho acesso a ele. Então, vou ver se eu consigo acessar ele para recuperar esses vídeos. Então, o que que acontece? Isso para mim é guardar memórias. Isso para mim também é relevante, tem significado. E esse é um dos motivos também que eu quero guardar, que eu quero criar aqui no YouTube. É você olhar daqui a 1 ano, 2, 3, 10, 20 anos e ver o que você passou, o que você fez, o que os seus filhos fizeram, como foi o processo do crescimento deles, o aprendizado deles, como foi chegar até aqui, quais foram as dificuldades no caminho, o que você precisou superar, quais foram as lições, o que você pensava naquele momento, quais eram os seus propósitos, se deu certo, enfim. Isso é tão bom, isso é tão legal, e o tempo vai passar, o tempo tá passando. E você saber que você pode guardar esses momentos e que um dia isso pode te trazer também alegrias, ainda que eles já tenham passado. E aí, esse era um dos meus objetivos aqui. Quando foi ontem, eu encontrei esse perfil dessa maravilhosa que me mostrou a frase que eu precisava e que se encaixava perfeitamente aqui no meu canal. Documentando histórias enquanto elas acontecem. E enche assim os meus olhos, porque é uma frase que se encaixa naquilo que eu tanto queria e parece que é como se as coisas fossem chegando assim para complementar
o seu propósito, para complementar aquilo que você acha que estava faltando, para te ajudar nas decisões, para descrever o que você quer, para que as pessoas vejam quem é você, o que você pensa ou aonde você quer chegar, o que você quer passar naquele conteúdo. Então é sobre isso. Eu ainda vou ver onde que eu vou colocar essa frase, que inclusive tem algumas alterações que eu preciso fazer, mas assim, encontrei o que eu estava procurando. É claro que ainda tem muitas outras coisas para encontrar, para atualizar, para descrever. Então é sobre isso. E hoje o meu canal tem muitos poucos inscritos, muito pouco. Mas isso não vai fazer eu desistir, isso não vai diminuir a minha fé. Então, se você chegou aqui, caiu aqui de paraquedas, por favor, não passe esse vídeo sem se inscrever e sem curtir esse vídeo. Eu quero bater nesse vídeo 500 inscritos. Com esse vídeo eu quero bater 500 inscritos. Então, se esse vídeo caiu de paraquedas para você, já se inscreve nele e vem fazer parte da nossa família, porque aqui tem conteúdos todos os dias para vocês. E não se esqueça, não deixem os seus projetos para trás. Carregue a sua bagagem, carregue o seu propósito, sustenta aquilo que você tanto acredita. Plante para você colher. Não queira colher sem plantar, tá? E aí, hoje o meu canal tem muitos poucos inscritos. Então eu te peço, por gentileza, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, vai nos outros anteriores, assiste também. E me diga em qualquer um deles o que vocês estão achando do meu conteúdo e o que vocês acham que eu poderia trazer aqui para vocês. O que vocês acham que eu poderia trazer de novo ou de relevante? O que vocês queriam saber, tá? Lembrando que a nossa vida aqui no YouTube ou em qualquer outra plataforma digital, ela não é 100% declarada, ela não é 100% mostrada. Então, tudo tem seu limite, né? Tudo tem um limite. Quando a gente ultrapassa os limites, a gente pode acabar nos prejudicando. Não por nós, mas por aqueles que se julgam juízes. Então, a gente não pode permitir, não pode dar lugar para esse tipo de pessoa. Então, vou aqui estar descrevendo aqui um pouco do meu dia a dia, da minha realidade, da minha vida, da nossa vida, na verdade, mas eu peço que vocês tenham paciência e que tenham, assim, como que eu posso dizer, respeito e que tudo, assim, tudo no seu tempo, entende? E que eu tenho um limite para mostrar, para aparecer. Então, é sobre isso. Eu tô começando, tô disposta aqui a continuar novamente e te desafio também a continuar, tá? Se você é nova aqui, começou há pouco tempo, já me chama aqui para nós sermos bestes, para nós, aqui embaixo, chama aqui, para nós, assim, trocar experiências, para que a gente possa crescer juntas, tá? Inclusive, eu tô pensando em criar um grupo aqui, eu nem sei se eu consigo ainda pela quantidade de inscritos que eu tenho, mas eu percebi que para desbloquear algumas coisas aqui dentro da plataforma, precisamos ter a quantidade, como que eu posso dizer, específica de inscritos. Então, cada passo, cada fase, cada passo, assim, uma evolução. Então, todos os dias tem vídeo aqui pro canal e você já está convidado a assistir, comentar, tá? E não se esquece, se você é nova por aqui, me chama aqui embaixo pra gente sermos bestes. Eu também vou te apoiar, tá? Porque todos que começam aqui têm um sonho, têm um objetivo. Por muito tempo eu não acreditei que eu conseguiria, eu não acreditei que eu era capaz. E só que isso mudou. Se você tá fazendo vídeo, se você tá tentando e não tá vendo o resultado, uma hora o resultado vai chegar. Primeiro a gente planta, depois a gente colhe. Então é sobre isso e eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Te espero no próximo vídeo com mais novidades. Tchau, tchau e até o próximo. Não se esquece, se inscreva no meu canal.
deixe seu like nesse vídeo. Ah, e para quem não sabe, eu me chamo Manuela e o meu propósito aqui é documentar a vida enquanto ela acontece. Tchau, tchau.